Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast Capão Geek, reunindo aqui hoje nosso grande amigo Luciano, Joãozão que está atrás da câmera, o nerd da cadeira, já vai chegar aqui também, tá mexendo na câmera aí. E é isso aí galera, hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o que vamos falar hoje, Luciano? Hoje é sobre Predador. Predador. Essa franquia aí que também tem muito sucesso aí, que começou lá nos anos 80, né? E até agora lançaram há pouco tempo um último filme ainda. Não sei se posso falar que pertence à franquia, mas que foi muito bem recebido pelo público, né? Foi muito bem avaliado pela crítica, o pessoal aceitou bem essa remasterização, eu acho, do Predador de 2021. Sim, exatamente. Foi um filme que marcou a época, né? Marcou a geração. Com certeza. Com esse filme aqui, ó, o Predador de 1900. Esse é Predadores. Esse aqui é Predadores. O filme é esse daqui, né? Não, esse daqui. O Predador. O Arnold Schwarzenegger. O primeiro filme em o Arnold Schwarzenegger participou. O Arnold Schwarzenegger apareceu no filme. Mas desde já a gente já pede aí, vai tacando o dedo aí vai compartilhando, tacando o seu like, deixando o seu gostei aí na. Não é nem o Predador que tá na capa do CD, Olha, é o Arnold Schwarzenegger. Você fez mais sucesso do que o Predador. Eita, mano. Deixa eu compartilhar aqui. É isso aí, galera. Vão compartilhando aí, dá pra dar aquela força. Vão comentando aí, galera. Vão deixando dúvidas aí. Vão interagindo com a gente, que a gente gosta, que eles gostam de interação, né? Opa, com certeza. Quanto mais interação, mais rende o programa, né? Sim, é verdade. Voltando um pouquinho aqui ao tema da semana passada, né? Vamos fazer um comercial aqui do grande evento que vai ter de videogame, né? Opa! Dos videogames lá no barzinho, né? O grande evento vai ter o jogo grandioso Street Fighter. E você que está nos assistindo, ó, já fez a inscrição aí? Não fez? Por que você está perdendo tempo aí, cara? Faz a inscrição aí, conversa com o Fernando Lemos lá. Exatamente, você que está aí parado pensando na vida, será que eu vou, será que eu não vou? Você tem que ir, cara, tem que fazer essa inscrição. Você gosta de Olha, que vai ficar aí parado? Vamos lá. Quais são os prêmios que você irá ganhar Quais são os prêmios? Os prêmios, tem o troféu, né? Tem uma estatuinha do Ryu, né? Que a nossa amiga Paulinha vai fazer pro evento. Tem uma. Confira na live do Harry Potter, lá a gente apresentou o trabalho dela. Tem uma tatu flash, deve ser aquela tatu que sai, né? e vários outros prêmios aí, vários brindes aí que vai ter lá. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição, vai lá no barzinho, dia 25/9, a partir das 3 horas. Isso aí, galera, não percam. R$10 é o valor da inscrição. Mas vamos lá, né? Predador. Alguém já assistiu Predador? Eu não. Eu já assisti. Já assistiu? Qual dos filmes você assistiu, João? Eu assisti o de 1986, eu acho, né? O primeiro Predador? O primeiro Predador, com Arnold Schwarzenegger. Eu assisti esse quando era muito criança. E você, David, qual Predador você assistiu? Eu cheguei a assistir um Predador, eu acho que foi o mesmo com o Arnold Schwarzenegger também, o primeiro Predador. Eu acho que eu também cheguei a ver já os Predadores também. Vocês que são mais novos não assistiram o último que saiu. Não, o último não. O Predador da Caçada. A Caçada ainda não assistiu. Na verdade, o Predador da Caçada ele antecede todos isso daqui, né? Porque ele começa lá em 1700 e alguma coisa assim. O filme, o filme se passa no ano de 1736. Sim, bem antes, né? Todos esses filmes aí. Tempo que eles estavam colonizando ainda a América, né? Então aparece lá, inclusive no filme eu tenho o Predador caçando alguns colonizadores lá, né? Sim, lembrando, galera, o filme está na Star Plus, hein? Esse, já tá no stream lá. Tá no stream. Você baixar aí, pode. Lá você pode encontrar a coleção inteira ou só alguns dos filmes assim? A coleção inteira, né? Se não me engano. Coleção inteira? Eu acho que é a coleção inteira, se eu não me engano. Ó, desses filmes da franquia Predador, eu não assisti os Predadores, né? Aquele que se passa no planeta dos Predadores, né? Sim. E não assisti o Predador vs Alien. O 2. Esse também eu não vi nem um nem o 2. Vamos assistir.
Então, bom, para mim o primeiro é o clássico, né? O primeiro é clássico, eu assisti até quando eu era criança, eu não cheguei a assistir, mas estava passando cinema aqui em Capão, né? Aqui em Capão ainda? Sim, em São José. Olha! Daí tinha um cartazão lá, esse cartaz que você mostrou do Arnold Schwarzenegger, tudo camuflado. Ah, sim. E um amigo meu, os amigos meus, os vizinhos meus, eles assistiram, eles ficavam falando, né, cara? E eu era criança, nossa, dava vontade de assistir. Mas eu não podia entrar, porque a indicação era maior de 18, se não me engano. Eu vi aqui os filmes do Predador, dos Predadores, tá assim no Star Plus. Tá, todos? Sim, parece que todos. Então, Olha, quem quiser assistir, só checar lá, só colocar lá e mandar ver. Só assistir, maratonar. Vamos dizer que na maratona top de filmes aí, nessa noitinha boa, né? Que tá quentinho, tá bom. Você assistindo um ou dois no dia, por dia, já tá. Logo se termina a franquia. Pois é. Então vocês aí que não estão na Feira da Lua hoje, aproveita e está com nós aqui. Puta, Feira da Lua. É verdade mesmo. Eu estive lá, hein? David esteve lá. O David marcou presença lá. Marquei presença lá. Eu parei um pouco pra comer um pouco lá, que tá muito bom. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o Predador, né? O primeiro filme aqui, né? Com Arnold Schwarzenegger. Isso. Apresenta um predador, o vilão da história, né? Tem outros filmes que parecem, passam uma ideia de que ele é o predador do bem, né? Mas em geral ele é um assassino, né? Ele mata ele caça, né? Ele caça os humanos. E tudo isso para treinamento, né? Por treinamento. Porque depois que ele mata... É como se fosse um treinamento para se manter em forma. Isso, inclusive no primeiro aqui ele decepa lá, tira a pele dos coisas e coloca pendurado na arma como se fosse um troféu, né? Nossa! É por diversão, né? Um troféu, uma forma de um troféu ali, que nem a gente falou. É filme sangrento da época, né? Que ela tava comentando aí tava comentando o Sylvester Stallone, né? Como é que fala mesmo? Que a gente comentou? Mas sempre foge a mente. É o Rocky? O outro. Rambo? O Rambo, Rambo. Fugiu da mente. O Rambo. A gente comentou, a época, né, tinha as cenas pesadas, né? Que era no filme, né? Então a turma não ligava, né? A criançada assistia em peso, né? Assistia tranquilo, que a gente falou. Quer fazer igual. Sim, e não tinha aquelas loucuras de querer machucar o outro. Era simplesmente porque queria ser igual ao Rambo, né? Queria ser igual ao Rambo. Querer... Então por isso é igual o Predador, né? Arrancar a perna da turma e deixar grande na árvore. Já se torna um dos jogadores do Mortal Kombat lá, querendo arrancar a pele. A turminha que joga o tênis no fio, né? Da coisa, né? Joga no fio elétrico, né? Deixa lá o tênis e deixa a pele das pessoas, né? Nossa! Imagina, mas a época era pesada, mas a pesada curtia, né? Mas você que tá com a gente aí, qual dos filmes, já assistiu algum dos filmes da franquia? Qual dos filmes você gostou? Qual dos filmes? Geralmente o pessoal gosta mais do que tem o Arnold Schwarzenegger, né? Porque eu acho que eu acredito ser o mais visto, justamente por causa do ator que tá no filme, né? Eu também acredito. E os outros já não tanto. Mas Predador 1 é muito bom, né? Um grupo de combatentes que vão na floresta, né? E ele vai eliminando um por um, né? Um por um. E os caras são... Mas eles vão na floresta porque receberam algum relato, assim, de que estava tendo algum corpo encontrado lá? Não. Ou foram lá por missão, assim? Por missão. Ó, o Rafa Salles. E aí, negada? Fala aí, Rafa Salles. Assistiu a franquia Predador? E aí, Rafa Salles? Qual dos filmes você gostou, se você assistiu? Isso aí, Rafa marcando presença aí, depois ficou um tempinho sumido, voltou aí, cara. Rafa Salles vai conversar com a gente quando a gente for falar do Wolverine. Sim, Wolverine. Que Sabe, olha, eu não tenho certeza de muitas coisas nessa terra, nesse mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu conheço a pessoa que assistiu todos os filmes do Predador. Sabe quem é? Rainha Elizabeth.
Tenho certeza que ela assistiu todos. Rainha Elizabeth. Na verdade, Não, ela conheceu. ela conheceu, ela viu o Predador nascer, na verdade. Né? Ela nasceu antes do Predador, né? E ela conversou com o Arnold Schwarzenegger, com certeza. Com certeza, exatamente. Ela olhou o roteiro antes de... Olhou o roteiro antes de lançar, antes de fazer o filme. Mas a Elizabeth partiu, né? Que descansa em paz, né? Agora está aí mais uma rainha, né? Que você foi, infelizmente. Até vem com a camiseta aqui do Manchester United. Ó, aí, ó. Observação à nossa querida Rainha Elizabeth. Olha lá, Rafa Salles assistiu o Predador 1, 2 e Predadores, Alien vs Predador, é isso? Olha só. 1, 2, ó, Rafa Salles. Qual você gostou mais, Rafa? Comenta aí. Comenta pra nós aí, Rafa. Deixa aí, O que você achou do crossover aqui? Predador versus Alien, né? Gostou, não gostou? Olha, eu acho. A história eu gostei. Eu acho que eu já cheguei a assistir uma cena dos Predadores vs Alien. Que, bom, não sei se alguém assistiu, vai querer assistir, mas vou dar um spoiler aqui. O Alien mata o Predador. Ele mata e depois ele assume, né? Eles lutam até, parece, acho que o filme todo até, não sei dizer. Mas eu lembro que eu lembro de ver essa cena, que o Alien matou o Predador. Acho que foi no 2, só porque se tem um 2, né? Então, acho que foi no 2 que... Na verdade, assim, no Alien vs Predador, ele mata o Predador, o Alien, o Predador mata o Alien, né? E no final o Predador também morre. Morre. Só que o que acontece? O que o Alien faz? O Alien, ele bota o ovo dentro do hospedeiro, né? Aí no final do filme aparece o Predador lá deitado, lá é feito um sepultamento dele, né? Os outros predadores vêm buscar o corpo dele, né? E a hora que ele está na nave, sai o Alien meio híbrido, né? Mistura de predador com Alien. Sabe a carinha do predador, mas Nossa, cara. Nossa. Daí já começa, já dá o pontapé inicial pro segundo. Ao segundo não cheguei a assistir. Né? Mas o segundo já aparece o Alien com o Predador, é uma mistura já, imagina, né? Nossa, um ser mais evoluído, né? Pois é, olha aí, o Rafa comentou, ele assistiu Aliens vs Predadores 2, Predador 1 e 2 e Predadores. Olha só minha mãe comentando aqui, Milena Kirchner, boa noite galera, boa noite mãe. Boa noite, Milena, tudo bom? Achei que Alien vs Predador seria melhor se passasse no espaço, dentro do mundo do Alien, com fuzileiros espaciais, mas passa na nave, né, dos Predadores, e daí eles caem na Terra, né? Eu não cheguei a assistir o 2, mas eu sei que parece que eles acontece lá a luta entre eles, né? E eles acabam caindo na Terra, a nave que está indo embora para como se fosse sepultar o Predador lá, daí cai na Terra. Pois é, nossa, como é que interessante, existe um mundo lá dos aliens? Dos aliens, sim. Nossa, porque Porque tem o filme Alien, né? Tem um filme aqui, quem criou o Alien, né, verdade, quem criou o Alien foi os Predadores, né? Nesse filme aqui, no Alien vs Predador, os aliens estão na Terra, então tipo uma pirâmide, né? Uma pirâmide. E ali eles, como vou explicar? Eles têm um ritual, né? Dentro da pirâmide tem um ritual, né? E esse ritual, os próprios predadores, eles acham as presas lá para o alien se hospedar, para botar para criar os aliens, né? E para eles combater, para eles treinarem sim, tá explicado agora. Então, no caso, os aliens são fêmeas? Não, eles seriam, né, como é que fala? Ixi, agora eu me esqueci o nome. Porque assim, pelo menos no Alien vs Predador, eles têm tipo como se fosse uma abelha rainha, aquela que bota os ovos, entendeu? Ela tem, no Alien vs Predador não aparece. Tá. Ele vai botando os ovos. E ele tá preso. O Predador deixa eles presos lá. Aí no final,
No final eles... porque o sangue do alien é ácido também. Nossa. Então no final eles... não lembro se é a ideia dos aliens mesmo, ou é a ideia do predador, que eles cortam, fazem um machucado na rainha lá, e ela começa a derreter onde ela está presa lá. Daí ela escapa. Daí ela escapa. Oi? Daí ela escapa. Daí ela... Derrete. Isso, derrete. Daí ela faz... Consegue escapar dos predadores daí, no caso? Não, daí eles vão caçar. Eles vão se caçar, né? Predador versus Daí que versus acontece? predadores. Ah. Aí acontece uma luta. Vamos. Vai, Olá pra todo mundo. Super demora aí, gente. Tá bonito isso aí. Tá fora de ordem aí. Caiu. Você tem que estar aberto. Isso aí. Tudo bem, nerd? Vamos lá, David, tudo bom? Chegou, nosso amigo Paulo ali. Tem certeza que você senta aqui no meio mesmo? Opa, Tô meio magro aqui. Oi, gente, tudo bem? O que eu perdi já? Nós estamos na parte... Predador. Não, estamos no comecinho ainda. Estamos no comecinho? Então tem que começar do início. A passagem chegou agora. O Rafa aí jogava muito o Predador lá na locadora. E alugava Ele direto. falou que assistiu todos os filmes. É os Eu filmes. não cheguei a assistir todos. Não assisti o Predador vs Alien 2. Não assisti os Predadores. Os Predadores. Cara, os Predadores seriam um Battle Royale. Que seria lá no planeta dos Predadores. Exatamente. Que aí seria um tipo de Battle Royale. Você assistiu um Dia dos Predadores, não? Não. Eu já assisti o Predador de 1980 ali, O classicão do clássico. Schwarzenegger. Eu lembro, quando eu era moleque, eu lembro que tava passando na Globo a chamada pro Predador, acho que foi em 90, não sei, 88, 89, 90, não lembro. Aí eu achava que o Predador era o Schwarzenegger, meu pai é aquela criatura toda lá, eu falei, caramba, o que é isso? Lembrei eles que passou no Cine São José. Sim, Cine São José. Eu não assisti lá porque... Porque a indicação não era... Não dava pra pensar. É engraçado que você não tinha indicação naquela época, né? Não tinha censura, mas você não podia ver os filmes pornô que tinha lá, né? Não é pra você ver, tá, gente? Era filmes educativos. Super educativo, né? Muito educativo. Essas besteiradas. Cara, sabe assim no São José, cara, tem uma coisa que não me sai da minha memória, sabe? É trauma. Você tinha um São Bernardo e algumas mulheres, sabe? Você chegou a ver isso aí? Lembra? Eu lembro que, cara, passar na frente pra ver os posters, era moleque não. Pra ver os filmes que tinha Duro de Matar, tinha, sei lá, Demos, que eu sou fã do Demos da Argento, não é da Argento. Primeiro Demos. Eu tenho lá em casa, 1 e 2. O Demos era bom, esse é o 2. Aí eu lembro, cara, o que é isso? Tem umas 3 manhãs um cachorro São Bernardo, sabe, quando eu era criança, é umas coisas muito bizarras que você tinha antigamente, que você via no posto. Mas então, para falar de filmes adultos, mas sim para falar dessa tosqueira aqui que é o Predador. Viu? Eu peguei o DVD passado e falou que o Arnold Schwarzenegger foi convidado para a sequência Esse é Predador. do 1. Ele iria se juntar ao Danny Glover, mas o Arnold achou o roteiro muito fraquinho, muito ruim. O 2, falar a verdade, houve uma quebra de perspectiva. Realmente ele foi para ser chamado para fazer o 2, foi convidado, só que depois ele poderia participar fazendo uma ponta numa filmagem com o Gary Busey, que era um dos caras que estava perseguindo o Predador no 2. Tinha o Danny Glover, que é o principal, você tinha o Bill Paxton, se eu não me engano, que fez Titanic e várias coisas, Maria Gonzila, sei lá, esqueci o nome, que ela fez um filme com o Schwarzenegger, que é o Sobrevivente, muito bom também. Só que aí, então, falaria que ele ia aparecer no vídeo, só que quem aparece é a mocinha que sobrevive. Mas é por causa disso. Não, pode parecer besteira, cara, mas depois, mais pra frente, falar da polêmica que nós temos aqui no Predador nos dias de hoje, olha só. Polêmica! Tem que ter polêmica, não tem como. Mas o Predador mesmo aí foi divisor de águas. Por exemplo, se a gente for pensar, divisor de águas do quê, né? Você já tinha o Aliens, tudo. Só que você estava numa época de aliens bonzinhos, ET e outras coisas mais. Pergunta, você acha que colocaram o Arnold Schwarzenegger não foi um chamariz para assistir esse Predador? Ele estava em alta. Eu mesmo achava que o Predador era o... É isso que eles pensaram. Numa época de pré-trailers que você não tinha spoiler de tudo, você não sabia quem que era, sabe? Então, o Predador com o Schwarzenegger. Então você já imaginava que era ele. Você via só a explosão, os caras tudo indo na América do Sul, não, no norte da América do Sul. Os caras eram muito burros, cara, se você pensar bem nos dias de hoje. Por quê?
Veja, eles eram militares que eles tinham que ir atrás de prisioneiros, eles eram o mote do primeiro. Aí aparece o Apollo Creed lá, que já tinha não dá pra tirar, cara. Tem um filme muito bom daquele ator lá, eu esqueci o nome dele agora, que é o do Apollo Creed. Passou no SBT, eu lembro alguma coisa Jackson, não esqueci agora. Mas, enfim, os caras chegam lá, tudo no mansinho, tá bom. Tá lá os prisioneiros, de acordo com a cabeça dos caras. Se os caras começam a soltar bomba tudo que é lado, o cara tá todo se lixando. Eu posso falar uma coisa mais doida que Predador? É o filme do Tubarão Branco que eu tava assistindo. Pelo amor de Deus. Tubarão Branco, beleza. Tamo lá no vídeo, lá o corpo morto, o cara tá morto. Nossa, o cara tá morto, né? Vamos atrás do barco pra ver se tem mais sobreviventes, né? Poxa, achamos o barco, a mulher tá morta, né? Então vamos ficar aqui e esperar o tubarão vir, né? O tubarão pega e quer o barco. Aí eles ficam no bote, né? Pô, tamo no bote aqui, né? Vai ver o pessoal do Greenpeace e arrebentar os animais, era bonzinho. Viu? A mesma coisa foi de terror também. Filme de terror. Não fala mal de terror, fica quieto, Nerd. Fica quieto e faz mal de terror. É que nem filme. Liga o carro, é sempre isso. Lembrando também, antes que a gente esqueça, Jean-Claude Van Damme participa do filme. Sim, tanto que não é. Bem, ele era o Predador. Era pra ser o Predador. Era pra ser o Predador. Só que não era essa roupa também do Predador. Se eu não me engano, a raça desse Predador se chama Yancha, alguma coisa assim. São várias tribos, os Yanchas, então você tem vários tipos de predadores. A gente não tem predador, mas quem devora essas coisas mesmo, ele sabe que são vários clãs que você tem aqui. Então você vê grupos diferentes no Predadores, por exemplo. Eu acho que o filme, cara, não é lá que é a Brastemp, né? Mas, cara, é divertido os Predadores. Porque tem essa pegada do Battle Royale ali, que já tá meio na modinha já, né? O Battle Royale. Mas você vê que uma dos Yacha, acho que é isso, Yacha, né? Valeu aí. As pronúncias não estavam tão boas pra mim. Então, você tinha esta versão que estava capturada lá numa hora que ajuda. Cara, você está assistindo nas férias isso aqui novamente? Eu falei, cara, é divertido mesmo essa porcaria aí. Não, sabe, porque é tanta coisa absurda. Você tem o Danny Trejo lá que é um mafioso que não aprende todo mundo. Você tem uma luta de samurai ali numa hora, sabe? O cara perfil. Rafa Salles, o rosto do Predador foi ideia do criador do Exterminador. Do James Cameron? Não lembro. Eu lembro que foi mudado, por causa que quando foi o Van Damme, que ele ainda estava no começo da carreira, o Predador ele parecia, sei lá, um tipo de um peixe humano, sabe? Não era uma coisa, quase um inseto. Tanto que eu lembro que coloquei até na página nossa, lá uns tempos atrás, a foto do Van Damme. E já tinha feito várias partes do filme, até ele largar a mão. Aí depois eles refizeram todos, né? Não lembro se era o James Cameron. Tem uma foto de estúdio lá, que eles colocando a roupa no bandeira. Da hora. O cara é baixinho, o belga, né? Baixinho. Cara, sem brincadeira, é mais ou menos o seguinte: é tipo você vestir a roupa do pijama, banana de pijama, por causa que é enorme banana de pijama, e acho que a cabeça aqui fica só vazio. Então é mais ou menos isso: tinha a cabeça do Van Damme e a cabeça do bicho aqui em cima. Então era uma coisa muito doida. O cara então ele tinha que ver em outros orifícios ali. Tem um aspecto insetoide. Exatamente. E essa versão que valeu a pena, que ficou ao final, que ficou incógnita, né? Uma coisa... Se eu não me engano, só para cortar você, não querendo cortar, mas cortando, eu posso estar enganado, mas o cara que assume a roupa do Predador é o cara que faz o Thanos no final do Vingadores. Se eu não estou enganado. Dos Vingadores? Lembra do primeiro Vingadores? Lembra que no pós-crédito parece ele virando, dando aquelezinho? Aquele rostinho fino lá? Exatamente, da primeira versão. Parece que ele estava comendo muito. Posso estar enganado, depois ele fez alguma coisa em cima disso aí. O que você estava falando, David, antes de cortar você? Sim, é uma coisa interessante. Você falando das tribos, né? Cada tribo tem o seu predador aspecto. Imagina que legal seria interessante ter uma tribo de predador que na verdade fossem como humanos mesmo, só que de outro planeta que são predadores também. Mas aí você deixa meio na pegada do xenomorfo do Alien, que o xenomorfo que ele vai adaptando conforme o hospedeiro. Aí você tem uma... Por causa que aí, querendo ou não, eu acho que o mais estranho mesmo foi do Predador a Caçada. Aquele lá, acho que era
Primal, acho que é o nome daquela... Não sei se chegar a assistir. Assista, é muito bom, cara. Eu acho melhor esse último que saiu agora com a Naruto do que com o Schwarzenegger, pra falar a verdade. Polêmica, mas eu gostei muito mais. Não, e viu, Rafa Salles, o filme que seria sucesso até agora e não realizaram é Batman vs Predador. Olha, eles fizeram aquele curta, o Dead End. O Dead End você já assistiu o curta? Antigo pra caramba. Opa, aqueles fãs que você queria fazer o filme do Homem-Aranha com você sendo Peter Parker, né? Mas foi feito, assista aí legendado. Esse que eu acho que eu não cheguei a ver daí. É antigo. Acontece com o Batman perseguindo o Coringa. Coringa meio estilo Asilo Arkham, do gibi. Então vai parecendo aliens, assim, na hora. Não, aliens não, desculpe. Vai parecer um predador ali e o Batman luta com o predador. Muito da hora, cara. Depois aí aparece o alien no final também com outros predadores e o Batman com 3 predadores na frente e um alien atrás, sabe? Era uma coisa muito doida, cara. A luta. Pergunta, qual é a intenção do predador estar aqui na Terra? É caçável? É só Falar a verdade, ele começa a explorar melhor no 2. No 2 começa a ter. Porque o primeiro você não tem uma noção, você sabe que o cara tá caçando. Mas aí você tem o máximo que você tem é daquela nativa lá, que eu não sei quem que é a menina lá, falando que em tempos calouros os caras vêm aqui e começam a atacar e bababá e bibibi. Só que a partir do 2 que você começa a ter uma noção melhor dessa ideia das caçadas. Tanto como o Danny Glover, cara, achei muito legal do 2. Eu lembro quando assim. Com todos os amigos dele, não? Eu tava em Guapiá, não, sim, só com ela não, porque ela tava grávida, né, por cima, né? Mas aí você repara que você tem esse padrão. Aí quando você começa a ver, quando você é mulher, você nem presta atenção. Eu lembro que eu tava na casa do meu tio lá em Guapiara, e aí começou a falar, não, vai passar Predador 2, a caçada continua. Eu falei, cara, daqui é o Schwarzenegger. Não tinha o Danny Glover. Eu conheci um cara por causa do Máquina Mortífera, que eu gostava também. Só que daí então você percebe que ele tem esse padrão na caçada. Só que no primeiro não fica muito claro. Você vê que o cara tá pegando os crânios e tal, mas você não tem essa noção. Eu pelo menos não tive, né? Aí os gibis que saíram da linha, acho que o Dark Horse, ou Dinamite, sei lá, ele começa a explorar melhor isso aí. Você tem gibi do encontro do Batman com o Predador, eu tive o 2, pra ter uma ideia. Tem o gibi também do Superman, Batman versus Alien e Predador. Sim, tem. Aqui apresentou mais pro planeta deles. Nessa HQ eles apresentaram mais, exploraram até, eu acho, um pouco mais, né, o planeta deles, né, dos predadores. Sim, é por causa que você não tem nada falando, é só no gibi mesmo. Aí, por exemplo, como vai saber que os caras são iates? Até onde eu sei, se falou no Predador, cadê o Predador? Aqui. Se falou no Predador, é muito, cara, mas é mais um gibi que começa a explorar mais a mitologia dos predadores. Mas, tirando isso, não tem nada, cara. Se for ver um tamonte com aquela cara usando o dread lá, com cara de vagina, tentando pegar todo mundo. A boca, se você pegar a boca, seria uma versão da vagina. Cara, disponibilizaram um vídeo, publicaram um vídeo do Predador recente, do ator maquiado, assim, ele abrindo a boca, assim, sabe? A boca dele abrindo assim. Eu não gostei muito do visual desse, eu sei que é um crânio diferente, mas sei lá, eles colocaram, apesar que você teve a parte da prática, eles colocaram muita efeito digital. Eles colocaram muito CGI ali, efeito digital. Só que como os caras também não estavam botando muita fé no filme, que tanto que ele saiu só na Disney, na Hulu lá, foi o estrondo que deu. Né? Mas você vê que o pessoal gostou do filme recente. Teve polêmica. A mulher, o Schwarzenegger não consegue matar como uma menina que não pesa 40 quilos, consegue matar o bicho. Cara, é muito bom o filme. É muito bom o filme. Não querendo esquerdar nem nada, mas o filme é bom. O Rafa comentou aqui, Yorkshire. Seria a raça deles. Yorkshire. Uma coisa assim, seria a raça deles, só que aí são variados de acordo com o lance, e aí tem um código de honra cada um deles. O lance mesmo é a caçada. Falando em código de honra, existe também outra espécie de predadores chamada os super predadores. Que aparece nesse aqui, que seria esse aqui.
desse lado aí. Eu gosto desse Predador, foi maiado, com razão, é tosco pra caramba, ainda mais depois que tem o lance de que era pra ter uma continuação, e os caras conseguem pegar armamento dos caras lá e fazer uma armadura, sei lá, sabe? Ia ver uma coisa meio Power Rangers, mas eu gosto do humor dele. Eu não encaro um moleque com autista tentando conseguir codificar tudo aquela nave, né? Mas o Super Predador seria daqui. Antes disso? Não, aí você tem o híbrido. Eu ia falar? Mas você tem o híbrido do Alien com o Predador aqui. Aí você tem um híbrido que aparece no final, só se for isso. Eu ia falar que o filme do Predador 1, o filme é Predador, mas colocaram o Arnold Schwarzenegger na capa do CD? Exatamente, porque vende demais. Veja só, ninguém sabia que era o Predador. O verdadeiro Predador mesmo era o Schwarzenegger. Você queria ver se ia ver um filme do Schwarzenegger. Aí que dá a diferença. O Predador foi que. Olha, pra ter uma ideia, o filme ele é igualzinho. Bem assim, porque o filme é como qualquer filme de ação dos anos 80. É explosão, morte, tudo que é jeito. E depois começa a mudar o ritmo dele. Opa, tem alguém vigiando, quem que é isso aí? Porque tá aquele lance da, sei lá, que é a camuflagem dele. Até o final, quando aparece, tira a máscara e mostra aquela vagina na cara dele. É que você tem uma apropriação disso aí, que é a boca e a ideia. É que depois eu vou falar agora a ideia, de um certo modo, do diretor aqui, que é cadê o diretor? O John McTiernan, sei lá. Para quem não conhece esse diretor, ele dirigiu Duro de Matar, ele dirigiu Um Grande Herói, então ele me quebra com perspectiva, vamos dizer assim, sabe? Esse aqui mesmo, se for pegar esse filme, é um filme de paródia. Aqui você fala da masculinidade, do tipo que era o filme dos anos 80, e faz uma sátira disso aí. Tanto que é por isso que eu falo, de um certo modo você tem essa pegada. Tanto que quando estourou Duro de Matar, foi chamado Bruce Willis, mas o Schwarzenegger não queria, o Stallone não queria o papel. Por quê? Por causa que o John McClane mais fugia do que encarava. E a maior parte do tempo ele estava reclamando do devido de geração e descalço, sabe? E era um herói fragilizado. Para os anos 80 isso não virava. Aí o Arnold Schwarzenegger ele vai voltar a trabalhar, até onde eu lembro, com o John McNamara aqui, só no Último Grande Herói. Já chegou a assistir ou não? Já assisti. Na época foi um fiasco total, mas se você assistiu hoje, cara, é o Shrek daquela época. Porque ele brinca com todos os tipos de filmes de ação daquela época, dos anos 80 e 90. Então é um filme de metalinguagem ali. E, cara, é muito bom quando você assiste hoje. Isso que é engraçado, cara. Tem filmes que é um fiasco na sua época, mas depois você vai tendo uma outra visão e acaba vendo cult essas coisas. É que nem o Quarteto Fantástico, você falou o que acharam ele ruim, né? O último filme do Quarteto Fantástico. Você falou que... Não, é ruim, eu que tava muito falando. inspirado, que esse Quarteto Fantástico é inspirado nos quadrinhos. No Ultimato. No Ultimato. Você falou que lá na frente isso pode ser... Isso pode... Vai saber, os caras são loucos. Você pega filmes assim tipo o Enigma do Outro Mundo. Foi um fiasco naquela época, virou uma sensação. Você pode ter, que é cult até hoje. O Temos também, que apesar de Ficha é o Círculo Fechado, é um filme italiano de terror. Então você tem os filmes de terror que você está falando, tipo Zumbi 2, filmes que na época não rolava. Só que depois. Zé Caixão, cara, Zé Caixão. Sério, não, Estados Unidos é cult. Polêmica, Rafa Salles. Vou comendo em Los Angeles. Quem ganha? Shake, Prinsky ou Predador? Você vai colocar o Snake aqui? O Snake Prinsky é o seu curto, que era o do Fogo em Nova York. Tá. Fogo em Nova York. Cara, tá no verão, tá quente. Se tiver quente, vai dar um pega legal ali, cara. Eu acho que o Snake vai falar, que se ferre, e fica atirando e foge, sabe? Ou ele vai tentar surfar também ali com o esgoto, vai saber. Não, a gente tem que entender o seguinte, qual que é a dinâmica do predador? Ele vai sim. Fala. Ele vai caçar, né? Exatamente. A caça tem que ser o mais forte. A caça pra ele é como se fosse um esporte. Por isso, aí entra a pergunta do Luciano no início. O que é a terra? O resorte.
É igual aqui parece que zoaram mais fora. É um resort. Resort, só férias, né? Vamos lá, vamos caçar o bando lá em boa, sabe? Sabe o que é engraçado, cara? Ele tava lá e coincidentemente estavam os caras ali da Síria fazendo operação no deserto. Opa, hoje a caça tá boa. É igual o jogo do PlayStation 2, tem PlayStation 4 também, né? Remotorização, Yao Human, não sei que é o alienígena, que ele caça os humanos, né? No jogo. Não, e os jogos eram legais. Por exemplo, o do PlayStation 2 eu acho melhor ainda do Predador. Assim que ele vai. Além de pega elementos ali do 2 e ele luta com outros predadores, você tem os aliens que entram lá e aí vai tendo upgrade. Eu acho muito legal o Predador do PlayStation 2. Eu tenho um computador, por exemplo, mas é tiro em primeira pessoa, que é o Aliens vs Predador. Foi feito em 2000, aí, então, só que hoje está mais zoadinho. Você joga com Aliens, você joga com Predador, você tem o Aliens dinâmica própria. Aqui, por exemplo, os caras fazem a franquia do Aliens vs Predador, que foi um fiasco. Era um resort também, aquela pirâmide lá. Os caras lá, vamos lá. No 2? Não, primeiro. Era por causa que era mais ou menos o seguinte, cara. Era um tipo de ritual de maioridade. Ou pelo menos daquele crânio. Então, qual que é a ideia? Vamos soltar um monte de alien e caçar, porque é o seu rito de maturidade. Vai virar hominho agora. Usar isso. Até que no final lá, né, o cara que ganha, né, faz a marca nele, né? Cara, eu odeio esse filme pela frase que a moça, sabe? A moça começa a falar. Olha pro predador e começa a falar pra ela mesma: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Cara, isso me fez odiar o filme. Eu lembro, era a melhor frase de efeito de um filme de ação. Eu assisti essa semana isso daí, o Adão falou: o que ela falou? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Cara, todo mundo entendeu que vai ficar amiguinhos. Não precisa explicar pra gente usando uma frase de alguém, sabe? E morre também o infeliz, né? Morre nada, ele acaba sendo contaminado com alien que vai resultar nisso aqui. Daí, na continuação, isso aí. Olha só que o Rafa comentou, isso aqui é doido, hein? Alguém já leu o gibi do Tarzan vs Predador? Olha, por que pareça, sim, teve. Tarzan vs Predador, caramba. O Adriano com certeza leu, cara. Ele é fã do Tarzan. Ele é fã do Tarzan. Eu já cheguei a ver. Eu quase comprei, mano, quando tava na banca do Hilário, ainda quando no começo da carreira dele. Já tem que comprar. Tarzan vs Predador, caramba. Vai, com certeza, cara. O Predador dá um sarrafo mais ou menos mesma coisa. Apesar que se a gente for pegar isso até do Dutch aqui, ele foi meio na sorte. Fala a verdade, o Dutch não ganhou dele. Foi um araquiri, mais ou menos, que o Predador fez. Aí vai explodir tudo pra não se caçar. Tanto que eu achei muito legal na hora do 2. O cara ficou tão zoado com o Danny Glover dando uma surra, não uma surra, mas metendo bala nele, que quando ele foi acionar a autodestruição, o Danny Glover pega aquela disco dele e corta a metade, cara, do braço dele. Porque ali tava a bomba, ele nem sabia o que estava acontecendo, isso na metade do filme. Aí você só vê o bicho arrancando lá, negócio de gesso e fazendo um curativo ali. Caramba, sacanagem, mano. O 2 é mais violento que o primeiro, assim, acho que bem violento. É um lance, muito mais e maior. E uma coisa interessante para se perguntar, qual que é a alimentação do predador? O que vocês alimentam? Sabe que é explicado isso no filme? Só se for eles são vegetarianos. Pronto, a gente caça, mas a gente é vegetariano. Não, eles se mantêm em forma. Mas eles tem nexo com versão insetoide, como foi falado. Não, insetoides é a primeira versão. Parece esse aqui são jamaicanos. Então, eles se inspiraram nisso para ficar sucede. Ele chega ao Bob Marley. Não, mas o visual é muito legal, cara. Parece um escorpião, assim. É por causa da boca também, né? Tudo. Mas, difícil saber o que é. E é nojento que é bicho. Né? É nojento. Só que o primeiro, cara, assim, você repara a fragilidade dos homens ali. Rafael, carne de vaca. Carne de vaca? Não, eles são vegetarianos, já falei. Você pega o primeiro, você vê, falando da crítica novamente, você vê, por exemplo, toda a ideia da masculinidade e tudo, tem os memes lá do Dutch, com o Apollo Creed segurando a mão daquele jeito e tal. Você vê o Jesse Ventura com aquela metralhadora comendo tabaco e cuspindo no pé do outro. Tem o Ignobles, né, cara?
a pele, assim. Não, começa a cortar, tem os indígenas que começam a cortar ali. Você tem o cara que escreve o filme, esse filme dirige esse outro aqui, que é o... Cadê o infeliz aqui? E ele faz o filme também. Cadê você? John Thomas, Lawrence Gordon... Na língua dos jovens, o nome do Carl diretor Weathers. é o Bill. Porque fica fazendo um monte de piada sexista lá. Vem daí essas porcarias depois. Deu pra ver. Eu vi a molecada na escola falando esse besteira, eu falei, qual é o meme novo da Quando sai o negócio deles, vão procurar. Shane Black. Quem diria isso aqui foi meio criticado foi o Shane Black, que escreve esse primeiro filme. Esse primeiro filme é muito bom. Muito bom que ele escreve. Só que o Shane Black, ele participa do filme que ele tinha que ficar reescrevendo o roteiro, então já deram ele pra... faz aqui uma ponta no filme e para de encher o saco e vai trabalhando no roteiro. É mais ou menos assim. Então o que aconteceu? Ele fazia muita piada sexista, então você tinha de tudo ali que era da masculinidade meio anos 80 mesmo. Aí chega na hora que o Predador ele chega e já arregaça com o primeiro, todo fica desesperado, dá pitinho em todo mundo. Aí você vê o Jesse Ventura com aquela metralhadora giratória, gritando e tal, chorando lá e gritando e sabe? E você vê a fragilidade de todo mundo. É por isso que a gente vê o Schwarzenegger, ele entra com um papel extremamente másculo e grande, forte e tudo, só que ele termina o filme fragilizado. Aí não, é isso que eu tô falando, se você faz a leitura do filme desse ponto, você trabalha com a ideia do valor masculino do filme dos anos 80, e faz uma sátira disso. E esses heróis não são nada comparado com uma força que pode ser superior a você. Tanto que no mano a mano, o Schwarzenegger não ganha dele. Ele não foi, o outro vai se matar e acabar com tudo, tanto que termina a risada. E tem a parte que ele começa a falar que ele parece uma mulher feia, sabe? Por causa da boca, tipo a China. Uma curiosidade, o traje do Predador é conquistado, é montado assim, de outros planetas que ele vai caçando. Isso que dá pra perceber, por causa que... Até nesse último, agora aparece, né, quando ele caça o lobo lá, daí a cabeça do lobo... Eu achei muito legal isso, você reparou que começa com a serpente, cara. Depois ele começa a brigar com o lobo, ele também tá buscando ali aquele predador, que acha que é a primeira vez dele, qual é a melhor caça, então ele vai lutando com todo mundo. O primeiro que saiu agora, né, a caçada, se passa em 1736. Outros 55? Eles estavam... Os franceses estavam lá invadindo ali e tal. Colonizando, realmente. Não tava colonizando eles, ele tava caçando búfalos, caras lá, os franceses. Aí você tinha os Comanches. Eu acho que o maior pecado daquele filme é não estar em Comanche, os caras falam tudo em inglês lá. Aí a Disney disponibilizou a versão com áudio e eles falando em Comanche, aí ia ficar legal. Só que fica como se tivesse forte sintonia, de sincronismo com a boca. Você viu, a própria Disney, cara, dizem que hoje em dia não pode, né, tem tudo, os deles não vão mostrar isso, não vão mostrar aquilo, né? Esse aqui lançou o Pinóquio. Pois é. Não, o Pinóquio foi um fiasco, né? Foi um fiasco. A Rotten Tomatoes detonou, né? Mas não dá pra confiar nisso, cara. Você entra qualquer um lá e negativa, sabe? Não dá pra... É você que tem que se gostar ou não. Sim. Por exemplo, quando começou a estrear o Predador Caçado, eu tava colocando os trailers ali, até eu fiquei com medo do coisa, por causa que você não via nada, e eu realmente fiquei pensando, como que vai fazer o trem aqui? E, cara, quando você vai assistir e ver a Naru lá, você entende. E, nossa, personagem boa pra caramba, apesar que, é lógico que por um tempo de filme, ela pegando habilidade lá com o machado de ficar jogando e voltando. Treinando pra ser caçadora, né? Tudo foi que ela fosse outra coisa. Exatamente, foi muito rápido. E por sorte, é legal essa quebra de perspectiva. Por exemplo, a gente vê que ela era, por ser ela uma mulher, ela tinha que trabalhar com um lance com cura, né? Meio com xamã ali. E no começo ela tava pegando flor pra fazer. Exatamente, eu achei legal, na primeira vez que ela se suja toda, eu falei, cara, vai usar um esquema do bavo lá com o Schwarzenegger. Nada, aí ela vai se lavando primeiramente.
Aquela primeira cena com o urso, cara, foi muito legal. Eu vi essa cena do... Você viu essa cena? Eu não vi. Eu vi a cena do urso, do predador. Ele lutando, ele pega pra capar ali com o urso, mais ou menos. Nossa, o urso quase acabou com o predador, né? Exatamente isso, por causa que ele, como você mesmo falou, ele não tinha tecnologia. O máximo que ele tinha, em vez de ter aquele canhão de laser com um sensor, o dele era dardo que ele lançava. E era um dardo flutuante. Ele tinha um tipo de escudo que era muito legal, que eu achava. Mas ele não tinha muita coisa não, você tinha a garfa normal, mas ele... Tava bem no início, assim, ele... por causa que não dá pra... Aí eu tenho que ver se, por exemplo, aquele clã, eles são mais primitivos, vamos dizer assim, do que esses, apesar de que passa séculos depois. Entende? Tanto que... séculos antes, né? Sim, acho que 1600 eu percebo uma coisa legal que o Paulo chegou a comentar, né? Que o Arnold Schwarzenegger, tu uma vez que eles não se comparam, né? A força do Predador. Mas é legal também agora você ver essa moça, né, lá no começo, né? Antes de tudo, ela conseguir derrotar o Predador, né? Conseguir pau o Predador. Não foi pau a pau. Não tem como. É aí que foi a maior parte de tudo. E como o Nerd tava falando ali, o Predador, ele tava lá mesmo, sei lá, caçando mesmo, tava se divertindo com a bagaça. E ele tava apanhando tudo que era jeito. Então isso é ela descobriu muita coisa também através dos amigos dela que estavam caçando ele no final. Tudo. A Febem começou a perceber. Sabe o que é engraçado? A reação. Se você observar Naruto com o Predador, acho que é Primon, que é o nome daquele cara, não lembro. Os dois eram do mesmo jeito, eles ficavam observando, eles eram do tipo que observava para fazer uma ação. O Predador mesmo, ele não via ameaça com ela, então deixava ela quieta, sabe, em alguns momentos. Então ele ia atrás do mais forte mesmo. Só depois mesmo que a coisa pegou que ela foi, que ele começou a perseguir ela. Não foi bem indireto que ele começou a perseguir. Ele até que largou a mão, foi achar outra pessoa, então, mano. É por causa que sempre atrás do mais forte. Exatamente. Eu sou fraco, Predador, pode ir embora. Não, ia ficar muito criado ainda por cima, cara. Colocou caramelo também. Eu vou melhorar, vou ficar mais. Você me insultou, boa tarde, você. Não, só que aí tem uma coisa, cara, que a gente não entende muito da cultura nativa americana, mas ali, por exemplo, estava usando um lance de ritual. Ela entendia que. Eu esqueci o nome do ritual dela, que o irmão dela explica que ela tinha que ver o inimigo e tinha que caçar o bicho lá, não sei o quê. Então ela entendia que para que os deuses ou espíritos, sabe lá que porcaria, tinha indicado que era lá, ela tinha que perseguir. Você assistiu o filme? E faz alguma referência dos anteriores? Só uma arma que aparece no 2, por exemplo, o Danny Glover, ele entra na nave do Alien e persegue ele lá dentro. E tem uma luta final. Aí aparece, a primeira vez aparece que acaba um crânio do chão morfo ali, o pessoal já falava, cara, vai ter um filme do Alien vs Predador. Só demorou anos depois, décadas depois. Daí então ele vence usando a arma, se eu não me engano, né? Aí aparece um monte de predador e falou, vem todo mundo aqui, já tá ferrado mesmo, matando o bolo já. Aí o mais velho aparentemente entrega uma pistola. De 1700 e pouco, que era no francês, que aparece no novo filme. É a única ligação que você tem. É a única referência. Exatamente, por causa que passa séculos antes. Só que no gibi já dá uma outra origem para aquela arma. Que o personagem principal, que era o francês, que no filme seria outra pessoa, ele entrega a arma para o predador. No gibi, na saga, eu esqueci o nome. Tem vários arcos de história do predador, sabe? Então aí, nem eu sei muito bem a ordem cronológica dos gibis. Mas, então entrega essa arma. Então essa arma, a única referência que tem seria do segundo filme só. Apenas isso. O resto são easter eggs. Por exemplo, você tem muita cena que lembra o primeiro. Só que na hora que você pensa que vai seguir a linha do primeiro, muda o ritmo, muda o lance. Então aí vai quebrando a perspectiva. Eu achei muito bom isso que o cara fez lá. Que fez o novo, o diretor que dirigiu o Cloverfield 10. Eu acho que ele quis tirar essa sensação, vamos passar uma expressão que vai ser remasterização. A primeira coisa mesmo, esse é o problema. Você tem dois problemas grandes ali. Primeiro, é um filme que estava na franquia. Esse aqui, quando os caras voltaram com isso aqui, eles chamaram o diretor, que foi o escritor no original, no primeiro, eles colocaram um monte de peso, tanto que eles mesmos, os atores em si, eu acho muito divertido eles. Só que virou muita comédia, mesmo sendo uma censura de 17 anos, 18 anos, o Predador.
Só que aí entra o Super Predador que você falou. Só que é um fiasco. Eu gosto porque eu gosto de coisa tosca, né? Mas é um fiasco mesmo. O Chuck virou comédia? Não, Chuck sempre foi comédia depois da dor de Chuck, cara. Mas no que você estava falando ali, todos os filmes, vamos tirar esse aqui só, vamos tirar o original. Todos os filmes, e eu vou até falar da franquia aqui, eles perderam a essência do que é o Predador. O filme Predador, o que é isso aqui? Um bando de gente tá ferrado no meio e alguém caçando ele. Então, o lance de sobrevivência. Esse é o título, O Predador. O Predador. Eu sei, não é a essência desse. Aqui, por exemplo, é um bom filme, Os Predadores. Só que é um Battle Royale. Ali você vê um grupo de pessoas que também está sendo caçado, só que eles seguem para um outro caminho. Você tem armamentos, tem um monte de coisa, tem ver os caras tentando se virar ali. E aí você tem um pega para capar bem legal e tem um cara que é um traidor dentro da turma aqui também. Então, meio que acaba perdendo a essência. Então, tanto o novo Predador é caçado e o original, o espírito é o mesmo. A ideia é a mesma. Só que, de um certo modo, o novo ele tem uma história que eu achei muito mais estruturada que esse aqui. Por quê? Esse aqui é um filme dos anos 80. É a explosão e tudo. Você tem o lance do Predador que aparece ali pela primeira vez e nunca ninguém viu. Então deu um choque. Você tem o Schwarzenegger que estava ali no estrelato. No novo, não. No novo você tem... Você já sabe quem é o Predador. Só que esse aqui é um Predador diferente. Beleza. Você tem um ambiente diferente, então aí você tem, se você assistir, cara, você vê que a fotografia do filme é linda. Os caras pegam espaço aberto, lembra o Senhor dos Anéis, assim, sabe aqueles closes longe, lembra não sei se já assistiu o filme do Leonardo DiCaprio, O Regresso, que enfrenta um urso? Mesmo esquema, cara, assim, de fotografia, sabe? Bonito pra caramba. O Leonardo DiCaprio chegou a ganhar o Oscar por esse filme, né? Não, o do Leonardo, sim. O Leonardo, né? Sim, ganhou. Se eu não me engano, ganhou sim. O urso ganhou o Oscar pra ele. Uma pergunta. Mas só pra finalizar aqui. Só que aí acontece que você tem a mesma essência do filme original, coisa que os outros não têm. É por isso que esse foi o primeiro acerto. O segundo foi: como que a gente vai fazer uma menina de 40 quilos vencer um predador? Esse era o X da questão, que os nerdolas estão pulando de alegria, de raiva, não é mesmo alegria. E alguns começaram a dar o braço a torcer falando o seguinte: não, é seu irmão. O braço a torcer. Não, Quebrou o braço. não, eu pensei que era alguma coisa de parecia osso quebrando, cara. Não, Foi o osso quebrou. só deu certo porque o irmão ajudou. Porque o irmão com o cavalo pula e ataca ele lá, foi muito da hora. Tem uma cena os dois se ajudando, os dois? Né? Ela não tem como acertar sozinha. Ela teve que entender como funcionar o predador. Tem uma cena muito bonita que é do a cena do predador que eu achei bonito. Você vê um monte de búfalo já sem pele, praticamente mortos, que os franceses foram só para roubar a pele. Então a Naru, que é a personagem principal, vai lá, observa, vê o que acontece, pega uma cápsula de bala que ela nunca tinha visto na vida, acredito eu, observa ali. Você tem uma cena tocante ali até. E depois você vê a mesma coisa, o predador indo lá observar a mesma coisa, cara. Não no sentido de observar, mas é mais ou menos... Estudar? Exatamente, estudar. E achei legal isso, dos dois. Então ela percebeu que... Uma hora que ela vai usar a arma também, vai... Não funcionava. Teve que observar o cara como ia observar. Esse foi umas partes toscas do filme, eu acho. Acho que o cara não sabia usar a arma dele. Era tipo setas ligadas, sabe? Então era muito tosco, isso foi meio idiota mesmo. Só que ela fez tudo observando como o predador agia, vendo que o pau estava comendo em cima dele, que estava se ferindo, e ela aproveitou disso. Interessante, cara. Você vê que o predador ele estuda a caça e ela estudou o predador. Exatamente. Interessante, por isso que Ó, deu. o Rafa Salles aqui, o pau comendo quem ganha, Jack Barton ou o Predador? Ué, cara, você tá afim do Kurt Russell ou, sei lá, o John Carter, cara. Sei lá. Se ele tiver com um caminhão, quem sabe? Esse aí, se eu não estou enganado, é do Aventuras do Bairro Proibido. Ah, tá. Uma pergunta. O que não pode faltar no filme do Predador é a trilha sonora clássica. Qual? Ele dando risada? Aquela barulhinha do visor mudando? O Alan Silvestre, ele fez a trilha original. O David, fala aí que você estava comentando. Diga. Uma pergunta. Os humanos com a tecnologia do predador, pau a pau?
Será que consegue? Olha, aqui a gente pode dizer esse no outro lado do Predador. É o que estava mais com a tecnologia mais ou menos igual. Assim, cara, mais o outro, esses são os Predadores. É que eles estão mais, tem que se virar. O Predador versus Alien, os caras arregaçam todo humano. O Predador. Sim, ali. Não é que ele tá falando, por exemplo, sobre a tecnologia, cara. Apesar que eles estavam sem arma, né? Poucas armas. Arma pequena. Assim, se você pegar o Predador 2, se você pegar o Predador vs Aliens 2, que aqui é a continuação do primeiro. Cai a nave lá numa cidade pequena que não está estruturada para receber o que recebeu, né? Então, cara, eu acho que seria o Predador ainda, por causa que os caras tinham que saber usar a arma dos caras. Esse foi o problema do Predador. Colocaram um moleque lá que tinha autismo para que olhou já sabe o que faz a vida e pode pegar e, sei lá, pular da dobra usando a nave dele. Sabe? Imagina um filme onde, na verdade, em vez dos predadores se caçarem, eles são a caça. Vão os humanos, né, com tecnologia super avançada, ou se eles usam no planeta do predador para caçar eles. Isso aí aconteceu mais no jogo. Com outros predadores e nos predadores. Esse aqui, por exemplo, passa naquele planeta, por causa que você entende que ele está caçando outro predador porque tinha desse crânio, do original preso lá, como eu estava falando, ele foi surrado, ele estava lá preso. Aí o Adriel, não sei das quantas aqui, que foi o ator principal, esse aqui não me convenceu muito comparado com o Schwarzenegger, mas a estratégia dele foi muito legal. Ele como mercenário, achei muito Zé Olheiro. O personagem principal. Só que ele faz um acordo. Ele faz, tipo, não um acordo, ele olha assim pro cara, vê que ele tá ferrado. E ele liberta, só que não vem com aquela frase, o inimigo é meu amigo. Pelo menos não vem com essa. Melhor que o predador faz, né? Não, ele meio que. Eles se entendem, eles não falam. Coisa muda, porque não tem como entender a língua do infeliz. Sim. Entende que tinha nave que dava para usar, só isso. Só que o outro estava tava injuriado com o cara que prendeu, o bicho que prendeu ele. Então ele saiu na porrada e foi legal a briga dos dois predadores. E morreu, lógico, de um jeito cruel. Ó, Rafa, está tendo um reboliço na internet crescendo o pedido que a continuação desse novo filme você passa no Japão com o predador enfrentando os samurais. Eu vi isso aí, cara. Eu vi isso aí. Faz o eu Wolverine. É o Imortal? É, o Imortal. Cara, coitados dos samurais. Só vejo o que faz os franceses lá no. Cara, muito idiota. Sabe aquele negocinho que fica voando e os caras lá, os franceses, olhando aquela coisa voando. Eu já saí correndo, fazer voando toda hora. Não tinha como a Naruto ter entendido como uma tecnologia de milhões de anos à sua frente e ainda usá-la para fazer uma arma dele. Aí que tá, cara. Foi uma ideia, Deus Ex Machina, é assim. E isso foi uma coisa forçada, mas se você reparar, cara, mesmo assim foi forçado, eu concordo. O lance como funcionava o capacete. Aquilo eu não entendi muito bem aquilo lá, por causa que ele tinha perdido o capacete e o capacete estava disparando sozinho. Ele pegava, por exemplo, olhou a tua cara, nerd, se ele tiver com o negócio, começar a disparar sozinho. Então era mais ou menos isso o negócio, o sensor que estava lá. Quando tivesse a luz, ia acertar. Exatamente, e ficou uma coisa mal feita nisso aí, eu achei. Esse foi o erro, porque ele atravessa a cabeça do predador e deixa o crânio. Acho que ele foi pegar, né? Se não me engano, ele foi pegar o capacete dele, que era um crânio, né? É muito legal. Aí a arma tava da parte de trás, se não me engano. Então só apontou e disparou sozinho. Atingiu a cabeça dele. Atingiu a cabeça dele. Só que ela como eu falei, ela foi esperta no sentido de. Ela fez a mesma coisa que o Dutch, ela preparou um ambiente para caçar o bicho. O problema é que aí acontece de que foi muito conveniente o bicho estar no mesmo lugar. Sabe? Esse foi o erro de roteiro, mas nada que saia da experiência, foi muito boa. E os furos do roteiro que no caso? Tem que ter. Pra ter uma ideia, ela parecia uma Power Rangers, mas olha, pulava, voava, sei lá, as criações de Naruto, assim, era bem assim, cara. Era filme chinês, né? Pulava, assim. Bem isso, cara, sem brincadeira. Isso me incomodou um pouco, sabe? Ela fazia umas escorregadas assim, sabe?
que achava... Virtual, né? Eu só vi isso aí no começo dos anos 2000, sei lá, nesse filme tipo 13º Distrito, sei lá, mas foi uma coisa que me incomodou, que me tirou um pouco o foco, mas o resto, cara, a briga dos irmãos e dela mesmo com O Nada tava Predador. mandando Quase, faltou ser igual a Chun-Li, bater com a perna, sabe? E o que acontece no Deus Ex Machina? O Deus Ex Machina é quando acontece uma coisa que não tem como acontecer e aparece. Vamos pegar Miss Marvel, Capitão Marvel. O Feiticeiro Escarlate está acabando com o Thanos. Ali, tava matando o Thanos e o Thanos começa a falar: não, solta as bombas aí e vou matar que a coisa ferra aqui. Aí aparece na hora que a coisa ia ferrar, aparece o Capitão Marvel e muda o jogo. Isso é o Deus Ex Machina. Ele reverte a história. É tipo uma resposta simplista para você resolver um problema. Sim, exatamente. É algo fácil, né? É por isso que a Capitão Marvel não aparece no filme do Ultimato, por causa que parecesse ia desequilibrar todo o filme. Sim, na Guerra Infinita, no caso. Na Guerra Infinita. Ela já parece que mandou lá. É igual, por exemplo, não tem como. A Capitã Marvel, tá bom. Achou Tony Stark e a Nebulosa? Ótimo. Mas chegar como se fosse 20 minutos ali, do onde ele estava perdido, o Tony Stark morrendo ali já, de inanimação, de fome mesmo, e aparecendo de uma hora para outra. Sabe, eu acho que a Capitã Marvel ficou assim, lá no espaço, esperando assim, o Capitão fala: pode vir, chega, vai vir chegando já. Olha, se fosse igual o Surfista Prateado, ainda vai. Lembra do Desafio Infinito? Não sei, lembra? Que o Adam Rock fala assim, o Thanos arregaçando com todo mundo, isso no gibi. Arregaçando todo mundo morrendo. E o Surfista Prateado injuriado. Não, ele falou lá, tem que ir lá. E o Adam Rock, não é o momento. Só assim. Vai dar um momento. Não, vai, já tá. Não. E na hora que vai dar o golpe final, o Thanos, vai. Na hora. Acabou arrebentando e o Thanos arrebenta com o Surfista Prateado. É uma coisa doida, né? Ai, mas na velocidade, aí tudo bem, por causa que o surfista tem o poder cósmico também, né? Mas eu acho muito legal essa parte do Desafio Infinito. Mas isso no gibi. Paulo, uma pergunta pro Rafa também. Nessa franquia, o Predador, e a Predadora? Verdade, é verdade. Fica em casa cozinhando. Cuidando dos filhos? Olha, cara, vai ver isso é uma Afrodita. Hermafrodita, verdade. Talvez seja no gibi, cara. Talvez eles façam um filme que tenha uma predadora, vai saber. Vai ver efeito por clonagem, os caras estão mais perdidos. Eles poderiam ter colocado a Predadora nesse filme. Tem que ver se não tem Ricardão lá também, por causa que os caras só estão viajando, caçando, sabe? Tudo bolinha. Os caras só se preocupam com isso, não sei. Acho que os predadores têm tapete de alien assim em casa. Se você seguir não, mas o Predador versus Alien é como se fosse um ritual não, é um ritual do guerreiro, exatamente. Né? Então por isso não tem essa. É por isso que apesar que eu não tenho dois, o 2 é muito importante por causa disso. O 2 aí começa a meio que desenvolver a cultura dos predadores. Aí o gibi, os curta que depois foram lançados, que desenvolve melhor, mas eu acredito que uma das grandes contribuições disso aqui, por mais o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é esse lance do ritual de passagem, de jovem para adulto. E o outro aqui eu acho legal, o problema dos dois, cara, desses dois filmes é o seguinte, você sabe que é filme bagaceira. Esse aqui é muito escuro, o filme você não vê nada. O Rafa comentou isso também. Ele falou que o que pecou foi nessa parte que é muito escuro. Era violento, tinha umas tiradas boas, mas por ser escuro não vai. Assim eu não tô conseguindo enxergar, cara. A gente no cinema, né? Eu tropeça lá, cara. Eu acho, cara, sabe qual é o maior problema? É o seguinte, vai servir pra vocês quando vocês ficarem mais velhos. Quando a gente assiste alguma coisa, talvez o Luciano concorde comigo. Quando a gente assiste alguma coisa quando é mais moleque, a gente quer ver a mesma porcaria. Sabe? Então tudo que for lançado depois a gente não vai gostar, porque a gente quer ver o original, ou coisa parecida com o original. Falar a verdade, eu assisto os filmes antigos e até tem assim, filmes que eu prefiro os antigos mesmo do que os novos. Não, sim, mas eu tô dizendo mais assim você vai ter contato com o filme, certo? Todos os outros filmes de franquia que você vai ter, você vai fazer comparação com esse filme. Você não vai gostar porque, tá faltando alguma coisa. É por isso o Alien. Se você pegar o Alien, cara, apesar que o primeiro é ótimo, o pessoal prefere o 2, por causa da ação.
que o James Cameron colocou lá, Aliens do Resgate. Porque o primeiro é muito bom, só que ele é um suspense. Era um suspense, não tinha ação, não tinha porcaria nenhuma. O 2 é aquela correria com os marines, com toda aquela coisa toda. Aí você tem o 3. O 3 era muito problemático o filme e foi um fiasco. Só mostra a morte da Ripley e depois foi mudado, né? Porque sai o bicho do coisa. O 4, hoje eu gosto do 4, pra falar a verdade. É muito zoado o 4. Depois aí eles começaram a fazer o Prometheus, o Corvegente. Agora vai sair a série dos Aliens, que já tem nos bolsos. Vai ter uma série? Opa, Cyberpunk, velho. Aparentemente vai passar entre o terceiro e o quarto filme, eu acho. A série. O foco é série, cara. Assim, tipo... Você faz agora em baixo orçamento, deu certo. Esse que é o caso. Se você dá uma liberdade criativa, passa uma bomba ou não. Veja a Batgirl. A Batgirl foi cancelada, os caras estão... Até a Warner tá pensando, putz, fizemos besteira, os caras estão ficando revoltados por causa disso. Ainda mais o Brendan Fraser lá, ele foi muito bom lá no Alien, né? E tá ganhando mais peso, esse é o vagabundo. Pois é. Eu vou aplaudir lá, fico emocionado. E o Predador, ele teve origem no filme ou nas HQ primeiro? No filme. No filme veio os HQs aí. Olha só. Eu tinha Batman vs Predador 2, era legal a história. Ele tava atrás de uns mafiosos, se não me engano, lá de Gotham City. Aí você tinha a Caçadora também. A Caçadora seria uma versão feminina do Batman, vamos dizer assim. Só que eu não gostava muito do desenho, eu achava que a arte não era feia, cara, mas era uma boa história. E tem acho que três gibi do Batman vs Predador, tirando o que você estava falando agora, sabe? Da Predadora? Não, do Predador versus Super-Homem versus... sim. Só que virou franquia, só que eles se perderam, eles conseguiram encontrar o ritmo mesmo com a caçada novamente. Senão ia ficar na geladeira. Meu grande amor, Brenda Ellen mandou aqui boa noite, rapazes. Boa noite. Boa Um coraçãozinho aqui, ó. Um coraçãozinho, valeu. Manda um coraçãozinho pra ela. Lá no jogo do PS5 do Predador tem como escolher uma predadora fêmea, disse o Rafa Salles. Que tem que ter, né? Tem que ter variedade. O gênero tem que ter bastante agora. Se existe a Predadora, por que não colocar no jogo? O problema é o seguinte, cara. Se você vai seguir o lance da mitologia, você tem predadoras, aí dá diferença. É uma coisa mais pra casta de machos deles lá, como que funciona? Aí você tem essa. Isso é uma coisa que geralmente... também, cara, os caras querem ganhar dinheiro. Cada um faz o que quiser, mas... O Rafa colocou aqui que ele não gostou do novo filme. Ele falou que gostou do novo filme e eu achei muito ruim. É muito bom, cara. É aquela coisa, vai em cada um. Eu não assisti ainda. Assista, cara. Aí a opinião é sua. Mas se for já dar opinião pela cena do urso, eu achei muito bom. Ô, Rafa, por que você não gostou? Fala aí. É lógico, se for colocar menino 40 quilos com um bicho de 300, é lógico que vai. Bom, você também tem que lembrar, né? Só que o visual me incomodou do Predador ali, é que a gente tem que entender vários crãs ali dos Iátias, né? Mas me incomodou um pouquinho, muito feio, cara. Mais feio do que o feio do feio. Sabe? Uma mensagem aqui, dê a mensagem do nosso amigo Brenda Ellen, por favor. Mensagem? Deixa eu. Não esqueça do cachorro quente, tá bom, não esquece não. Ou da pizza? Pizza boa, hein? Pizza, vamos ver aqui. Obrigado pelo coraçãozinho. Estou compartilhando e acompanhando vocês aqui da faculdade. Um beijo pro meu amor e abraço para vocês. Tá na faculdade assistindo? Ninguém vai assistir aula dessa coisa. Ela acompanha na faculdade. Eu não tô assistindo aula. A verdade é essa, tá matando aula. O professor de história não vai gostar disso aí, não. Rafa Salles, dizem no meio dos nerds que o predador fêmea ficam, mas no planeta de origem, cuidando do treinamento dos filhos machos. Só se for, como eu falei, eu não acompanho os gibis para isso. Então, o que pode ser lógico, por causa que, se a gente pegar, por exemplo, os gregos que tinham as poses mais militarizadas, mais bélicas, quem tomava conta das coisas eram as mulheres. Então, se você pega Esparta, não é aquele meme que você colocou no grupo lá, tá? Esquece disso, tá? Esparta, e é bom esse filme do Frank Miller. Mas, se a gente pega, por exemplo, o livro de Aristóteles, que chama A Política, ele fala que nas cidades realmente que eram mais, as polis que eram mais militarizadas,
as mulheres tinham uma importância muito maior que os homens. Então Atenas, Esparta e outras polis, as mulheres tinham cargos importantes na política, coisa que Atenas não tinha. Então as mulheres ficavam num canto e não de outro. Então faz sentido se seguir essa linha de... Sabe o que é algo interessante, cara? Se você pensar a lógica dos predadores, os caras são do tipo que respeita a natureza, do jeito deles, ele tem um lance de honra muito forte ali, você tem um lance de espiritualidade. É o próprio patriotismo deles, né? Esse lance de honra, os superpredadores não respeitam. Eles caçam até a si mesmos, da espécie deles mesmo. Talvez seja por isso que você tem um conflito entre os dois ali. Você está falando do superpredador do predador, né? Do novo. Não, o superpredador mesmo. Que é o predador. É o predador normal. Não, é do filme O Predador. Ele é o superpredador. Ah, o predador. O Predador, esse foi o penúltimo lançado. Então seria esse grandão aqui. Ah, esse aqui. Olha aqui o nosso grande amigo William, japonês, comentou aqui. Boa noite, turma. Boa noite! Boa noite! Não, o pessoal tava falando ainda do programa da sexta-feira passada. Parabéns aí, gente. Ô, valeu. Opa! Obrigadão, tamo junto, galera. Vamos que vocês gostaram aí, deram aquela O força. Thiago Dutra deu uma curtidinha aqui na nossa. Ô, É isso aí, Thiago. Ô, valeu, Thiago, tamo junto. Esse aí, Thiagão! Thiago Amém. não entende ninguém, mano. Ô, Thiago, manda bem pra caramba. Hoje eu tô jogando o Duskwood, que é um RPG de investigação no celular. Muito bom, velho. Olha só, né? Você já viu? Esse não vi. Cara, depois eu mostro pra você. Passa tudo no WhatsApp. Só mudando um pouquinho aqui, eu comentei que tinha na semana passada que tinha o videogame lá do. Entendi, saiu o Predador, O né? Master System tinha um jogo que vinha no Master System. Qual que era o nome do jogo? Você teve, a primeira versão que você teve foi. Você tinha os escondidos igual da minhoquinha, que era do labirinto. Você tinha o Alex Kidd Miracle World. Alex Kidd. Você Esse teve tá depois aí, o Sonic, você tinha uns que vinham com o Hang-On, que é um de moto. Então eu jogava. Eu tenho lá em casa, eu tenho o Master System 3 lá em casa, que vem com o Sonic. Cara, eu gosto do Sonic, eu acho melhor que do Mega, pra verdade. Uma curiosidade, no caso... Só um momento, saiu o Predador também para o Nintendinho, primeiramente, com a mesma capa do Schwarzenegger lá. Eu ia perguntar isso. Você tinha o jogo pra Nintendo? O Nintendinho saiu, só que era muito bizarro, cara. O final mesmo era a cabeça do Predador voando. Aí você ia quebrando, você enfrentava e tentava enfrentar escorpiãozinho. Olha o Rafa Salles, é verdade. No filme Predadores existem duas espécies de predadores. Os super predadores são rivais dos predadores clássicos, como sendo uma rivalidade entre lobos e cães. Caçado evoluído. Não, mas seria do Predador, não dos predadores. Porque do Predador você vê outros cães, que eu estava comentando agora. Você tinha os lances dos cachorros que voltam no Predador novo. Que é um cachorro, sei lá, nem sei se é cachorro que ele trouxe lá. Cara, aquilo foi tosco. Você vê a Alice Braga lá, cara. Não, você vê a Alice Braga, o cara tá despejando bala no bicho, o bicho não morria, essa dá um tiro e mata, cara. É ridículo, cara, ridículo. Isso é complicado, não. Não vai. É conveniência. E aí o samurai lá lutando de espada com o outro lá, contra o predador, foi da hora. Olha só, o Rafa comentou que é verdade. No filme, predadores existem duas espécies de predadores. Falou já. Falou? Isso, lendo de novo aí. Tá lendo, tá apaixonado, tá lendo de novo o meu recado. Que navio lá da esposa, lá, namorada lá, assistindo. Em vez de assistir aula, tá assistindo a gente aqui, vai levar bomba na prova. Não, mas como falei, foi uma franquia que se perderam totalmente, aí volta no novo, ele volta, acho que uns eixos. Agora aquela perguntinha padrão. Perguntinha padrão. Os jovens de hoje em dia assistiriam o Predador e Predador vs Alien? Assistem, porque pelo bafafá que foi o Primeiro? Predador caçado. O atual vai ser bom, né? Foi bem. Não, e foi uma controvérsia. Tem gente que não gostou, tem gente que. Eu fui da turma que eu prefiro mais esse novo do que o original. Dá pra ver que ainda a forma funciona, né? Não sai modo. Foi isso, como eu falei, o pessoal se incomodou muito, talvez pelo visual mesmo do Predador, é bem diferente do que a gente está acostumado. É que eles têm que ter. Da Naru, em vez do Dutch, um cara fortão daquele jeito. Mas eu tô pensando seriamente, eu tava brincando com meus alunos lá do terceiro ano, que a gente vai trabalhar sociologia. Eu falei, se for trabalhar sobre feminismo, vamos passar Predador aqui. Vai ser da hora. Não, o Predador do Schwarzenegger. Aí a gente vai fazer uma crítica em cima do filme. E o Paulo vai estar assim na sala, ó.
todo mundo aí, pá. Faz uma crítica, é igual que eu tava falando pra vocês aqui, como eu falei, os filmes, eles meio que refletem um tempo, só que muitas vezes a gente perde esse olhar. E o diretor, muitas vezes, ele tenta colocar uma visão lá que você só percebe depois, cara. Quando vai mudando as coisas. Por exemplo, nos anos 80, o filme é aquilo lá. Sabe? Hoje você tem outros tipos de filme de ação que não pegam o mesmo estilo. Que eles são bons, lógico, mas não pega. Então, quando você começa a olhar um filme como Predador original, com o olhar que nós temos hoje, com todas as discussões sociais que nós temos hoje, você acaba vendo que é uma paródia. É interessante quando você começa a ver isso. Essa é a ideia principal, a ideia da masculinidade, quando você coloca, por exemplo, a Naru, que é uma menina de cara de 40 quilos que ganha no Predador, usando a mesma coisa do Schwarzenegger, do Dutch, você faz umas comparações bem interessantes. Quando você começa a fazer isso, cara, você está fazendo uma análise crítica do filme. Aí você pode só curtir ele, você pode colocar uma questão social em cima dele. Quer ver uma coisa assim? Você pegar a série da Mulher Hulk, como está sendo bombardeado. Então, veja, de um certo modo a gente perdeu a nossa capacidade só de assistir e falar que legal, cara. Essa porcaria é boa, hein? Mas a gente perdeu isso, sabe? De um certo modo a gente Por isso, mas não posso ir novo. Só que sem jeito não critica, só quer dar. Nesse preço. Quer dar hate já nas coisas, sabe? Mas hoje eu vejo que é uma sátira da masculinidade dos anos 80. Igual quando eu assisto Rock 3. Rock 4. Rock 4 nem enfrenta o Drago. Ivan Drago. Você vê toda a papagaiada, sei lá, da Guerra Fria ali naquele filme. Que já era, cara, mas o discurso que o Rock dá no final é muito ridículo. Sabe? É como se os russos eram extremamente estranhos. Quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês não gostaram. Não é negócio, né? Cara, eu fui insistindo naquele negócio. Eu adoro rock. Eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, o cara foi lá para a União Soviética porque mataram o Apollo Creed. E aí foi lá para sair no braço contra o Ivan Drago e matou o Apollo Creed. Aí depois ele vem com um discurso: vamos apaziguar, nós somos menores que vocês, russos, mas agora a gente sabe que vocês não comem criancinhas. Então fica assim. O engraçado é que foi comentado no Rock, Guerra Fria e no Rambo também, né? Não, o Rambo já tem um caráter, o Rambo já é aquilo lá mesmo. O Rambo é americanizado, então aí, beleza, esse já tem um foco, mas o Rock não tem. O Rock, tanto que a luva bate, os Estados Unidos e a União Soviética lá é bizarro, cara. Mas eu adoro. Qual que é? Qual a música? Você tem uma música legal, uma frase de efeito pra Carol. Sem dor não tem ganho, né? Esqueci qual que era, cara. Mas aí você tem esse, beleza. Rafa Salles diz que vai ser um spin-off do Creed 2 que vai ficar no filho do Drago. O Stallone parece que tá puto da vida. Não, ele não gostou mesmo. Aí até o Dolph Lundgren mesmo aí falou, pô, sério. Não, isso aí eu não digo, que os caras falaram, o Dolph Lundgren falou que ia estar participando também, só que aí o Sylvester Stallone ficou fulo da vida, jogou no Twitter lá mesmo, que é a terra de ninguém. Aí até o Dolph Lundgren mesmo, aí meio que quase pedindo desculpa, porque que ele ficou jurado. Os caras, eu falei, não quero mais fazer rock, terminou o rock, pega meus personagens, quer fazer coisas das partes, sem falar comigo nem nada e tal, volta tudo pra casa do outro, sabe? Então mandou mesmo pra todo mundo. Aí ele ficou chateado com o Dolph Lundgren também, que, querendo ou não, por causa dos mercenários, o Dolph Lundgren começou meio que voltando ao cinema grande. O Aquaman, você tem isso, você tem vários filmes que ele estava no cinema que estava longe disso, o Dolph Lundgren. E aí ficou achando melhor. Mas, como eu falei, quando a gente começar a falar do rock, cara, a melhor coisa do Creed 2, sem sombra de dúvida, pra mim, foi o Ivan Drago e o filho dele, cara. Não teve quase cenas com ele, mas foi a melhor coisa do filme. E a parte que aí começa a bater no chão o Creed e aí começa a cantar a musiquinha do rock and roll. Como é que ele fala? Assim. Como é que o Rock fala? Quando eu cheguei aqui, eu não gostava dos russos. Cara, a gente tem que falar um dia, se a gente for falar sobre filmes que são sátiras, a gente tem que falar, por exemplo, do Tropas Estelares. Hoje, por exemplo, se a gente comentar sobre o filme, cara, dá medo, por causa que o Paul Verhoeven mesmo, quando ele fez Tropas Estelares, ali dirigiu, cara, fala muito do que nós estamos vivendo hoje politicamente.
quer ser cidadão, quer ser militarizado, quer fascismo, tá tudo ali. E a gente, o tipo de Juiz Dredd, né? Os caras adoram Juiz Dredd, mas é uma sátira. Como a gente já comentou em outros podcasts, que os caras dos anos 80 eles fizeram filmes que da sua estão época. muito à frente, a cabeça muito à frente do que eles estavam, do que eles viviam na época. Ou não estava aparente, né? Sempre tem uma coisa, tem uma crítica, é igual quando a gente fala sobre gibi, uma coisa que eu estava falando pro Adriano. Se você pega gibi, por exemplo, mais antigos. A gente até comentou isso, né? Gibi sempre, às vezes, estavam mais à frente daquela época deles, né? Sim, mas aí Faziam ideias novas, tinha né? censuras. Tinha temas que você não pegava, cara. Por exemplo, você pega o mestre do Kung Fu, o Shang-Chi. Você tinha a questão do homossexualismo, coisa que até então não estava falando, do amigo. O Shang-Chi acaba matando uma pessoa que aparentemente é amigo muito íntimo de um outro cara, sabe? E ele queria vingança contra o Shang-Chi. Depois viram aliados. Aí você vê que os dois eram um casal, sabe? Então você já tem um trabalho ali nos anos 70 falando sobre a homossexualidade de uma forma velada. Você tem partes que falam sobre estupro, mas você não dá muito na cara. Você tem partes que falam sobre drogas, que também não dá muito na cara por causa da idade. Principalmente Demolidor tem muito isso. Demolidor, sim, eu tô lendo Demolidor novamente do Frank Miller, cara. Uma saga, eu li a saga do Demolidor, volume 1, né? E mostra, né, ele combatendo um cara que contrata a mulher de programa, né? Sim. Sombrio, né? Se você for pensar, aí a gente ia com de boa. Só que era muito velado as coisas, você não percebia. É igual os filmes, cara. Você só vai pegar mesmo depois de um tempo. Se você pega Tropas Estelares mesmo, no livro que deu origem, ele falava sobre os vermes eram os comunistas, sabe? Então tinha que ser exterminados. Então você tinha que ter um governo forte fascista para acabar com esses caras. Então aí é o que passa tudo ali no Tropas Estelares. Então, quando você começa a ter essas visões assim, ver qual é a intenção, isso é legal. Uma coisa que abordou na temporada da série do Demolidor, mesmo foi ele resgatando, acho que foi um menino ou uma menina, ele resgata no começo da série, né? Não sei se era contemporâneo, não sei se eles faziam de crianças, né? Se não me engano, ela estava no lance dos tentáculos, né? Aquele lance do tentáculo que ia ser sacrificado acho que foi no Defensores, cara. Não, foi no primeiro episódio do Demolidor. No primeiro. Ele estava ainda usando um traje preto, né? Cara, ficou muito legal aí de vermelho e amarelo do Mulher Hulk lá. Eu quero assistir o Mulher Hulk só pra ver ele. Eu também. Será que tá nesse episódio já? Ou ele já aparece ou vai aparecer? Não aparece ainda. Você aparece até o. Você tá gostando, né? Quarto. Ó, eu gostei do primeiro só. Eu também. Você tá falando do quê? Do episódio do Mulher Hulk? Ah, tá. Quero ver. É o que eu falei, eu não sei como eu quero ver. Pra mim, até agora, tá meio algo levinho, né? Nada assim, muito famoso, né? Você tem que ver qual é a expectativa do que você quer ver todo mundo fazer. Você tá dando porrada, turma. Você aí da Mulher Hulk? Quê? Piorou, caiu uma ponto de qualidade. Teve toda uma história por trás, disse que os caras estavam saindo da Marvel, né? É muito terceirizado. Mas se você pegar também a ideia é o seguinte, cara, por exemplo, você pega o Hulk, tá? Você tem um molde, vamos dizer assim, do Hulk ali já, então pra ele tá ótimo, de um certo modo. Se, por exemplo, daqui a 2 anos, se tiver uma segunda ou terceira temporada, você vai ver que o Mulher Hulk vai estar muito melhor. O CGI dela, a moldagem do CGI dela ainda está evoluindo. Né? Então, ele, como é terceirizado, talvez seja isso. Você pega o Abominável, tá legal, por causa que ele já aparece desde o Shang-Chi, o Abominável. Tá legal. Né? Então, aí você tem tudo isso aí. Apesar que você tem parte que coloca aquela mulher toda pintada de verde lá e tá legal, sabe? É igual a pegada do Wolverine, né? Mas não fale mal do Loferrino, cara, por favor. Loferrino, o Hulk. Não, o Wolverine é clássico, não. Não vai. Mas eu não tô falando de Predadores. Vamos lá. Rafael Salles, Tropas Estelares versus Aliens versus Predadores seria top. Olha, virar uma zona mais ou menos, velho, sem brincadeira. Eu acho, pela afinidade dos aliens serem, de um certo modo, tem aquela mente de inseto também, o padrão deles, né? Você tem a rainha, você tem tudo lá. É capaz que eles fiquem aí pro lado
dos insectoides lá. Uma coisa engraçada, teve o Tarzan versus Predador. Vamos fazer uma comparação engraçada aqui também. Não sei se vocês lembram de um jogo que eu cheguei a ver. Era um jogo que era uns gatos, né? Espaciais, né? Gatos espaciais? Sim, eles iam outro planeta. Meu gatinho! E eles dirigiam, sabe, Harley Davidson, eles eram motoqueiros, assim, né? Não, o SWAT Cats lá. SWAT Cats, mas SWAT Cats versus o Predador. Palito dente, o predador ali. Alguém leu o crossover do Exterminador versus Alien versus Predador? Cara, saiu do Duende versus Predador versus Alien. Não. Predador versus Bob Marley versus coisas. Quem ganha? Não, É o Bob Marley tentando aproveitar. Predador versus Bob Esponja. Bob Esponja. Sim! No mar, embaixo do mar. O Predador caçando todo mundo na frente do biquíni. Ai, com a redinha aí do Bob Esponja. Predador versus Godzilla. Cuidado, eu dá uma pisada no teto lá. Olha, agora vai ser o King Kong vs Godzilla 2, né? Vai ser 2? Vai ser Caramba. 2. Ó, revanche, cara. O que vocês acharam de Godzilla vs King Kong? Pois é, cara. Não assisti. Na verdade, eu não assisti. Eu achei que... Você não assistiu também, cara? Eu até Eu achei assisti! que... Eu assisti! Ah, tem que apertar não. Muito bem. Muito Eu bem. assisti! O que achou? Eu achei da hora, cara. Não, tem uma só. É assim que a gente tem que assistir os filmes, sem nenhuma expectativa nenhuma, cara. Só assiste. Não, eu digo lá que só mexia o olho no Godzilla. Cara, eu gosto do Godzilla 2000. Godzilla 2000 eu acho legal. Que eles passavam no SBT. E aí passava o King, não é o King do Godzilla, o Mac Godzilla, achava legal. Mac Godzilla, muito bom. Tem mais perguntas? Mas não, só isso. Só isso? Não tem mais perguntas? Eu acho que é só isso. Então, melhor filme? Barbie, tá. Qual? Predador 1 e Predador vs Alien o primeiro. Você gosta do primeiro, cara? Eu gosto. Sério? Eu gosto. É a frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso aí marcou você, né? Tatuou também no braço ou não? Sempre tem toda uma história ali, por que eles estavam ali, né? Cara, eu não consigo encarar esse filme por causa da frase. O inimigo do meu inimigo é meu Você amigo. não assistiu, vou assistir. Ah, pega aí pra você assistir, então. Opa. Você não vai enxergar nada. Não assista no escuro, tá? Não assista no escuro. Você não escuro. Você vai tropeçar. É sequência, se você não lembra do Você vai primeiro, assista tropeçar e vai sequência. cair. Não tem? Só não tem essa. Ah, então tá bom. Aí depois você devolve isso aí, você vai gostar. Quer alguns também? É R$2. R$2 pra você alugar e tal. Deixa eu ver. Aquele ali é alugado, né? Aquele ali. Ah, aquele era. Eu comprei usado pra colocar na minha locadora na época. Agora... Vamos lá, qual predador vocês acham mais legal? Eu acho o Wolf do Alien vs Predador 2. Qual o predador legal? Cara, eu gosto do primeiro do show, né? Eu prefiro o original. Eu prefiro o original. É assim, porque o resto, querendo ou não, mesmo sendo, sei lá, cópia, só muda um pouco o visual, mas o esquema é o normal. Então, o que diferenciou bastante pra mim mesmo foi o Prime, né? O Primal. Acho que ele tava aprendendo a caçar. Nossa, a gente já ia falar dos Transformers já? Falou Mas parece que os caras vão fazer um Transform Prime, cara. O Beast Transformers, eles virando animal, sei lá. Eu vi que eles vão fazer isso aí. Best Wars, né? Best Wars, se eu não me engano, eles vão fazer isso. Ou é alguma coisa que eu vi na página aí que não vi. Eu não sei onde, não sei que foi meu pai que comentou, que falou que eu não sei que comentou que ia juntar Transformers com. Não, Velozes com Jurassic Park. Só se for. não, foi meme, Só se for foi meme, O que tava discutindo. Não, tinha uma discussão meio doida. Transformers com G.I. Joe. Porque o 10 falou, Velozes e Furiosos, do nada ia ter uma cena no espaço. Depois ele falou, Mas na brincadeira, teve a cena no espaço. E parece que o John Johnson lá, o The Rock lá, ele fez as pazes com o Vin Diesel e já vai fazer o último filme, né? fez as pazes? Pelo que eu vi por aí, sim. Milagre! Nossa, o The Rock, cara, ele atira tudo que é lado. Só que agora com o Adão Negro mesmo, ele tem que ir bem, por causa que o Super Cat, né? Foi um fiasco, né? Tem uma curiosidade, mas eu acho que eu vou deixar pra contar se tiver um podcast dos Velozes e Furiosos. Uma curiosidade. Fica aí o podcast E se der o terceiro aí, ó. Se vocês quiserem Velozes e Furiosos, fala aí. Desafio em toque, se tiver desafio em toque. Cara, eu gosto do desafio top. Eu também, é o que eu mais gosto. Eu acho que o único Eu problema. odeio, cara.
Eu não aguentei assistir. Sabe mas acho que sabe qual é o único problema, cara? É o seguinte, a ideia do drift ainda é novidade. É a novidade. Então eu estranhei pra caramba. Depois, é assim, tem filme que eu odeio na hora que eu assisto, aí quando eu vou assistir tempos depois, aí eu vejo, é legal, velho. Os primeiro e segundo era mais a questão de velocidade, corrida, quem que era mais rápido. Você esperava isso no terceiro. Sempre conhecia o Ryan Connor, né? Então, O terceiro também já é uma pegada de velocidade com drift daí, né? O cara foi tentar correr, aí você viu o que aconteceu. Na primeira corrida que ele arrebentou com o carro, aí virou da máfia lá, nem acusa deles lá. Sim, eu curto muito o terceiro. O terceiro eu gosto, mas depois o resto não sei mais. Aí muda muito o perfil, assim, do filme. Mas é assim, cara. Mas é uma missão daí, né? Cara, a franquia que eu gosto de acompanhar, por exemplo, Missão Impossível. Missão Impossível eu gosto. Missão Impossível muito Semana passada, pergunta, pau comendo, quem ganha, Predador ou Riddick? Olha, Riddick ganha. que é com O Smith, o quê? O Vin Diesel, ele usa tipo óculos assim. Eclipse Mortal, aí você tem Eclipse Mortal. Sei. O Eclipse Mortal, que não é enfrentando Ou aliens. é o aqui, não sei, o óculos dele. Né? Aí você tem o Chronicles de Riddick, que eu acho ruim, mas acho que se agora é bom. Eu tenho o jogo dele no 360. Quando ele tá preso e ele coloca aquele visão dele, ele faz uma operação quando ele tá na prisão e aí ele foge dessa planeta prisão. Então tem o jogo dele no Xbox 360. Aí depois tem o Riddick 3 que ele volta às origens. Que ele. Aí que tá, agora falando curiosidade. Ele fez a conta no Velozes e Furiosos 3 no final, o Torrento, com o Torrento, para ele poder ficar com os direitos do Riddick. Sério, nossa, verdade. Eu fiquei sabendo disso um tempinho atrás. Então ele falou, ele não recebeu nada, ele só pediu mesmo que ele ficasse com que era da Paramount, se não me engano, tudo ali, de ficar com um tempo com os direitos do Riddick. Então ele foi produzindo. O legal do Vin Diesel, apesar que é um canastra pra caramba, que pelo menos é canastrão pra caramba. Ele tá igual o Steven Seagal, cara. Ele, mesma cara, sabe? Mas ele fazer o Riddick na raça, cara. Eu acho legal isso aí, sabe? O terceiro filme. Mas de resto, cara, o Vin Diesel eu acho péssimo ator. Ele era melhor antes, assim, mais no início. Sabe, você tem atores que trabalham no piloto automático, mas são bons. Por exemplo, você pega o Denzel Washington, o cara é um monstro, só que ele faz a mesma porcaria sempre. Você pega o Anthony Hopkins, é a mesma porcaria, ele é a mesma coisa. Você repara que mas são bons, cara. Robbie Williams? Coitado do Robin Williams, cara, ele coitado. Speed Racer. Né? Speed Racer. Speed Racer, você gostou? Eu gostei. Eu gostei também, não achei ruim. Não, Das irmãs Wazowski, os caras que... É uma pegada bem. O Speed Racer é uma pegada bem colorida do filme. Eu gostei. O final também eu curto muito pra caramba. Eu não gosto do desenho do Speed Racer, eu odeio o Speed Racer. Eu tenho um desenho em casa. Eu acho muito parado, é demais, assim, parado esteticamente falando, né, no anime. É bem parado, às vezes. Me incomoda, velho. Eu sou meio chato com essas coisas, cara. Eu sou meio chato com isso. O Adão Negro, você acha que vai virar ou não? Eu curti muito do Negro, ainda mais o pôster que lançaram o trailer, o pôster eu curti pra caramba. Não, o Adão Negro tá prometendo. Eu acho Eles trouxeram o Mephisto antes do próprio Mephisto. Nossa, falaram. Eu fiquei pensando nisso, cara. Eles colocaram um demônio ali. Eu tô imaginando o Huawei que vai ser aqui. E eu tô pensando nisso também, cara. Qual é o nome do bicho lá? O Zagak? Esqueci o nome, se eu procurar aí o vilão. Estão até falando que o Danone vai dar uma trégua com a turma ali da sociedade vão se juntar e vão. Tem que pegar o poder. Pelo menos ele é. Cara, eu tô achando que no final vai aparecer o Amanda Waller ali nos pós-créditos, já que aparece. A Waller tá ali mesmo, tá ali. Não, tá ali, apareceu. Não, aparece no pós-crédito falando com o Super-Homem, cara. Com o Super-Homem Henry Cavill. Eu tô achando isso por causa que o Henry Cavill é que chama? A gerente dele. Só um momentinho, não sei se é gerente, a promotora dele. Aí a turma vai pirata, a turma vai estremecer. Só um momento. Ele é cliente da esposa do The Rock, que trabalha com agenciamento de atores. Então ela é agente dele, do Henry Cavill. Tô falando, então tá tudo na roda. Parece que no final, assim, o Adão Negro, o John Johnson, ele falou o seguinte, o The Rock, ele falou, com o Adão Negro vai mudar toda a hierarquia lá do universo DC. A gente sabe que o Adão Negro ele faz parte do universo do Snyder, por
caso do Esquadrão Suicida, apesar que o Snyder não é mais falado. Beleza. Então o Super-Homem vai aparecer ali em algum momento. E a chance, o Shazam é no mesmo espaço. A turma vai pirar. Porque a turma quer o Ben Mercado, né? De volta. Não quero voltar mais agora. Pois é. Tá, é uma frescura. Pior que não é mexicano isso aí, sabe? Coloca o Nicolas Cage como Super-Homem, tá bom. Eu queria ter visto o Nicolas Cage de Super-Homem. Queria ver como ia ser essa zona. Tá aparecendo na crise das Figuras Terras, né? Eu acho que algum relance assim até. O que apareceu o Nicolas Cage mesmo com o Super-Homem quando ele dubla o Super-Homem no filme dos Novos Titãs, dos Jovens Titãs. O Jovens Titãs de Ação, saiu o desenho animado, até o filme que queriam fazer o filme do Robin lá, que ele queria fazer o filme. Você já assistiu? Já assisti. Não, Deus não assiste essas coisas. Não, já assisti a ação do desenho. Que é o longa-metragem, que é o desenho, que fica focado no Robin. Então o Super-Homem que aparece lá é o Nicolas Cage falando. É a dublagem original dele. Nossa. É que vocês não assistem dublado, aí é complicado. Rafa Salles, sabia que tem uma continuação do filme Predadores em quadrinho? Até parece um predador de 4 braços. Do Predador, o penúltimo filme? 2 braços no bastão. 2 braços passados e 4 braços, né? Tem que chamar o Ben 10 pra ele, né? Dr. Fica muito zoado essas coisas aí. Tem que ficar na... Ó, Ben 10 e os Predador, aí dá pau, né? Tem Ben 10 ainda? Existe Ben 10 ainda? Ben 10 ainda tem. Existe. Deflamaram em Margília. Eu assisti, agora eu não sei que vocês viram de graça no Ben 10. Não, Ben 10 sim, mas eu tô falando que depois de tantos anos ainda existe Ben 10. É uma coisa que assim, você crescer, é a mesma coisa que você crescer assistindo He-Man, mas você cresce assistindo Ben 10 é a mesma coisa, marca a infância da gente, né? Ben 10 tem o Jogos Titãs de Ação. Não, tô falando Ben 10. Todos os clássicos. Max Steel. Não, Ben 10 eu digo. Max Steel acabou faz tempo. Não, mas tô falando. Max Steel tu continua. Não, tô falando do Ben 10 no sentido de. Tem desenhos novos, cara. Aí eu tô falando. Tem desenho novo. Tem desenho novo. Tem desenho novo. O Max Steel. Scooby-Doo até hoje tá saindo, né? O Scooby-Doo. Eu curto muito. Cara, morreu nessa mão no dublador do Fred, cara. Morreu, putz, grilo, sério? Nossa. Morreu o dublador do Thanos também. Sério? Morreu. Esse morreu mesmo, morreu. Morreu ano passado. Não, tô falando do Fred que foi agora. Poxa vida, cara. Então já foi o Scooby-Doo, já foi do Salsicha, agora do Fred. Só ficou a Velma e a... Pior que aquela voz ele dublava muita coisa, cara. Aquele cara ali no Fred, a voz dele. Cara, eu curti muito. Você já tinha mudado, não tinha? Já tinha. E aí o Guilherme Briggs ele assumiu a voz do Scooby-Doo. E o bom Guilherme Briggs, ele tem aquela pegada do João Drummond, né? Sim. Né? Sim, ele mesmo ficou muito feliz. Cara, eu queria entender qual que foi a briga dele com o Márcio Seixas, que é o dublador do Batman, desenho animado original. Você não sei, tem uma briga? Não, é feio. Nossa, feio mesmo. O Márcio... Cara, eu acompanho o Márcio Seixas no Face. Tal, eu vi a entrevista dele no Dona de Gentilha. Não, a voz dele é muito boa. De quem? Do Guilherme Briggs? Do Batman. Do Márcio Seixas. Cara, a voz dele é muito boa. Só que ele é o filho da mãe, o Márcio Seixas. Se você ver mesmo, assim, ele é bem escroto pra caramba. Ele tem cara de ser um bom... isso aí não é com você. Mas ele tem aquela cara de ser um bom veinho. Nada, cara. Márcio Seixas é o dublador que dublou o Gênio? Ou não? Não, o Batman desenho animado. É que é o que é mais lembro. Tem outros que ele fez também. Ele fazia... sei lá, fazia a introdução dos desenhos da Warner também. Tinha muito isso também. Ele dublava muito o Leslie Nielsen. Isso. Qual que a polícia vem aí? Senta aqui. Tá. Entendeu? O senhorzinho de cabelo branco. Senhorzinho de cabelo branco. Depois dessa ele tem que ir embora. Depois dessa vamos encerrar aqui a nossa podcast. Mas eu falo, tá fugindo do tema pra... Não, ele tá falando, o cara não sabe quem é o Leslie Nielsen, vai pro inferno, meu filho. Que o Adão Negro puxa seu pé à noite, tá? Por causa dessa. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast, agradecendo já o pessoal que esteve com a gente, aí, o Célio Júnior, Brenda Hélia, o Beto Silva, Romano Oliveira, José Oliveira, William Hashimoto, Thiago Agora, William Hashimoto, Paulo Roberto.
Paulo Roberto também que nos acompanhou. Obrigado, Paulo. De nada. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Vai, dentro de 2 semanas cai isso aqui. Agora é a propriedade da Disney. Assistem agora, porque o Facebook tá acabando com nossos vídeos, gente. Colocamos a Disney também que tomamos o banco. Cara, nós temos a Disney aqui, perdemos o canal. Chegou a Disney também. A live caiu hoje, galera. Então quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu. Mas fiquem, até a próxima, gente. Em teste. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Homem de cabelo branco, cara. Isso na cara. Homem de cabelo branco. E foi.